O tema da nossa aula é palestra, módulos 50 e 51, capítulo 6, grupo 3. Vamos para a nossa aula? Você já tem assistido a uma palestra, não é mesmo? De maneira geral, esse gênero ele se define como uma exposição oral feita a respeito de um tema, mas que se difere de uma conversa, em um seminário ou uma entrevista presencial, por exemplo. Porque todos esses gêneros, eles também envolvem uma exposição oral. Mas o que diferencia a palestra dos outros gêneros, né? Desses outros gêneros? Então, vocês vão verificar na aula de hoje que a palestra, você vai estar sozinho, né, para a apresentação. É diferente de um seminário que você está em um grupo, ou até mesmo de uma exposição oral, quando você tem ali alguns recursos para apresentar, como slides, não é mesmo? Aqui na palestra, nós vamos observar o quê? Que ela tem que ser centralizada numa única figura, que é o palestrante. Tá? Ele vai ser o centro da atenção desse tipo de apresentação, ok? Vocês sabem a origem da palavra palestra? A palavra palestra é de origem grega e significa o local onde eram executados exercícios físicos. Observem essa imagem. Aí é uma palestra, né, na Grécia Antiga. Esse lugar é denominado como palestra. Então, eles praticavam exercícios físicos, tá? Incluindo luta. Mas também era um local de convívio social e intelectual. Isso porque lá na Grécia Antiga, o local onde se praticavam esses exercícios físicos também era feito discussões intelectuais, ok? É interessante observar que esse convívio social ele acontecia apenas entre os homens. As mulheres elas não podiam participar, né? Infelizmente. E esse convívio era marcado por muita exposição oral, por troca de saberes, discussões intelectuais, tá certo? Em virtude dessas práticas, a palavra palestra ela passou a ser empregada no sentido que nós conhecemos hoje. E então, como eu falei para vocês, vai depender muito da postura adotada durante a apresentação, né? Para que a plateia corresponda ao que está sendo apresentado. Pelas características que nós identificamos nesse gênero, é comum também que o termo palestra seja usado no sentido pejorativo, quando se deseja qualificar um gênero textual em que apenas uma pessoa conversa. Na verdade, você espera que haja um diálogo, mas não há. Acaba acontecendo um monólogo, e aí usa-se o termo de forma pejorativa. A Joana fez uma palestra, mas não no sentido real da palavra, né? No sentido metafórico, quer dizer, só ela falou, e mais ninguém. O que era para ser uma conversa acabou se tornando uma palestra, vamos dizer assim, ok? Então, pessoal, olha só, um dos principais aspectos de uma palestra, além da exposição oral, é o fato dela ser centralizada em uma única figura, como já coloquei para vocês. Por isso, é muito importante ter cuidado com a postura corporal, os gestos, as expressões faciais adotados durante essa exposição. Podem contribuir para a sua apresentação, ok? Tornando ela positiva ou negativa. Então, olha lá, pessoal, como que nós devemos estruturar, né, essa exposição? Na aula que eu coloquei, acho que a aula 10, que eu coloquei lá no Classroom para vocês, eu falo sobre a exposição oral de forma geral, né? E lá eu coloquei essa síntese de como que você vai organizar a sua apresentação. Então, é muito parecido, a palestra é muito parecida com essa exposição oral, tá? E ela deve ser composta de uma introdução, né, abertura, introdução, e você pode incluir nessa abertura uma saudação ou algum tipo de contextualização. Acontece muitas vezes no início de uma palestra, o palestrante ele criar um vínculo com a plateia. De que maneira? Contando alguma pequena autobiografia que vai servir para cativar esse público e conquistar o interesse para a apresentação, tá? Feito isso, segue a exposição em si, que seria o desenvolvimento, que é entre a apresentação do plano e o desenvolvimento.
E é muito importante que a linguagem que vai ser construída se aproxime ao máximo da formalidade. Ainda que às vezes você possa ser um pouco coloquial na sua apresentação, para que até assim, para que a palestra não fique cansativa, não é? Em alguns momentos. Mas é importante que se mantenha a norma culta, tá? Então, essa organização de ideias, ela é muito importante. Para quê? Para que você não se perca durante a exposição e também que não fale ou faça referência a termos ambíguos, né, que vá gerar aí duplo sentido. No final da apresentação, o palestrante ele precisa concluir, marcar um desfecho. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai esboçar uma síntese, um resumo de tudo que foi falado, ok? E logo depois, no encerramento, vem então os agradecimentos. Se for pertinente, se tiver espaço para um momento de dúvidas ou comentários, ele pode abrir então para os ouvintes esse debate, né? Para que eles possam falar ou tirar dúvida ou até mesmo pedir a participação do público, ok? É isso, pessoal, para a aula de hoje. Façam os exercícios, pratiquem, tá? Lá na teoria tem um resuminho disso que eu falei também. Façam os exercícios de aplicação no caderno, tá? Aliás, os exercícios de aplicação na apostila e os propostos de tarefa, ok? Um abraço, fiquem com Deus.